Alô, amigo, alô, amiga. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar de Brasil, vamos falar de política, vamos falar de futuro, vamos falar de coisas boas, né? Ou não, não sei. Vou saber agora. O professor Geraldo Tadeu Monteiro, ele é um homem que conhece muito de Brasil e é apaixonado, como eu, por essa terra. Professor Geraldo, obrigado por aceitar o nosso convite para esse papo, tudo bem? Eu que agradeço, prazer estar aqui com você. E agora, professor? Né? Nós estamos numa crise profunda, geral no Brasil, que aponta para uma eleição que está chegando. E a gente poder mudar isso aí. Como é que a gente faz? Parece-me que quase toda a classe política está contaminada pela corrupção. Como é que o senhor vê esse futuro? O que fazer para a gente acabar com isso, ou pelo menos começar a acabar? Eu diria que há 3 mecanismos de depuração nesse caso. Um primeiro é a justiça, é a própria justiça, né? É importante que a justiça seja séria o suficiente para evitar que pessoas que estejam sendo denunciadas, enfim, processadas por improbidade administrativa, qualquer tipo de corrupção, sejam candidatos. Nós já conseguimos a lei da ficha limpa, isso já facilitou bastante o trabalho da justiça. O segundo mecanismo de purificação seriam os próprios partidos, ou seja, os partidos deveriam ter mecanismos de seleção internos que evitassem colocar, por exemplo, à disposição do eleitor pessoas que são sabidamente corruptas, pessoas que têm um passado de problemas com a justiça, né, pessoas despreparadas. Então, os partidos também devem fazer um trabalho, não dá para você oferecer qualquer produto no mercado político, né? E o terceiro é o próprio eleitor, né? Em geral, as pessoas só colocam a responsabilidade no eleitor, que escolhe mal. Né? O eleitor escolhe aquilo que é oferecido para ele, né? Em alguma medida, o voto é obrigatório, você vai ter que escolher alguém. Mas é importante que o eleitor, e aí eu estou falando do eleitor individual e dos movimentos sociais, movimentos políticos, das organizações não governamentais, se informem e se posicionem, cobrem realmente dos candidatos, cobrem plataforma, cobrem propostas, não pode votar só porque ele é amigo do amigo. É importante que o eleitor seja mais exigente e cobre desses candidatos medidas concretas e posicionamentos políticos. Acho que esses 3 mecanismos conjugados, com o tempo a gente consegue mudar essa realidade. Nosso amigo Fábio Guimarães está aqui com a gente e tem uma pergunta para fazer para o senhor, professor. Diga, Fábio. Oi, Barbosa. Queria perguntar ao professor Geraldo Tadeu a importância da reforma política. Ele falou aí na importância dos partidos políticos tomarem responsabilidade no processo, falou também da importância do voto consciente do eleitor, mas para isso a gente precisa de uma reforma política em nosso país. Como fazer uma reforma política se quem está lá discutindo essa possível reforma política no Congresso está mais interessado, na sua maioria dos casos, na manutenção dos seus mandatos do que numa reforma política que propicie igualdade de condições para que as pessoas de bem queiram fazer parte da política partidária em nosso país? Olha, Fábio, você me coloca um problema que é certamente o mais complexo que existe. Porque sobre reforma tributária, trabalhista, previdenciária, embora haja muita controvérsia, existem certos pontos que são mais ou menos consensuais, mas sobre a reforma política não existe consenso nem entre os especialistas, nem entre as forças políticas, porque não existe uma reforma política ideal que dê um regime ideal para o país, né? A política ela é resultado muito da nossa própria história, dos nossos próprios hábitos. Então a gente tem sistemas como o sistema proporcional puro, que estão aí há mais de 50 anos, o eleitor já conhece. E os próprios políticos não vão colocar em jogo as condições da sua própria sobrevivência. Então eu diria assim, que basicamente hoje o que o sistema precisa é de uma reforma que diminua o número de partidos efetivos dentro do Congresso. Não é possível um Congresso estar fragmentado com 27 legendas lá dentro, né? Então a cláusula de barreira que está sendo discutida hoje é uma reforma possível. O fim das coligações também. Isso diminui o número de legendas, mas prejudica os partidos pequenos, de alguma maneira, né? E eu diria que é importante que se coloque mais responsabilidade nos próprios partidos políticos. Os partidos hoje praticamente não têm responsabilidade de nada, eles são apenas marcas fantasia. Não se exige deles, por exemplo, formação política, não se exige uma depuração dos seus próprios candidatos. Então, os partidos políticos, que são a base de todo o regime democrático, eles são muito pouco cobrados. Então, isso seria importante fazer. No médio prazo, talvez evoluir para uma forma de voto distrital misto, que é o sistema que menos distorce a vontade popular. Então, acho que é muito difícil chegar a um consenso, porque as próprias forças políticas colocariam em jogo a sua própria sobrevivência. Mas existem alguns pontos que acho que dá para a gente caminhar e aperfeiçoar a democracia. Professor Geraldo, emendando ainda essa conversa, né, sobre Brasil e o exercício de futuro presente, 2018 está aí.
A democracia o melhor regime do mundo, porque é o que a gente conhece, é o que está aí. Mas ele é lento. Não é de milagres nem de rupturas imediatas. Ou seja, a gente vai passar por um processo até chegar ao ideal. Vamos melhorar muito aqui em 2018, vamos ter uma eleição com uma bela renovação e com quadros que nos tragam esperança de um Brasil melhor, pelo menos um pouco mais do que a gente tem. Em adendo ao que você acabou de dizer, estaria Winston Churchill, que dizia que é o menos pior de todos os regimes, né, a democracia. Porque ela, pelo menos, ela dá direito de expressão a todos os... É muito importante que todos os setores se sintam representados, que tenham a capacidade de se fazer ouvir. Então, basicamente, hoje, a democracia é um regime que permite que todos se manifestem livremente, influenciem livremente na confecção das políticas públicas, né? E isso é um processo que demora, obviamente. Se você tem que ouvir uma pessoa ou 10, você vai perder mais tempo ouvindo as 10 pessoas. Mas o resultado é melhor. Eu sou um otimista nesse sentido. Eu acho que quanto mais discussão, se você entra na discussão de boa fé, né, se você não entra simplesmente para travar a discussão, para postergar, o resultado da discussão é melhor. Quantas vezes a gente chega numa reunião de trabalho com uma ideia, coloca na mesa e essa ideia sai muito melhor do que aquela que nós trouxemos, que a gente achava que era melhor. Então, é um processo que demora, mas que é muito salutar. No caso brasileiro, né, nós estamos vivendo um momento de transição, né, de uma velha política, de uma política do toma lá da cá, do clientelismo, da troca de cargos, favores, né, para uma política onde a população quer resultado, quer que o Estado melhore efetivamente a segurança pública, melhore a educação, melhore a saúde. Então, a população, até porque houve um crescimento econômico expressivo, a gente tem menos pessoas pobres e o pobre ele tem tendência a trocar o voto por um favor. Essa é uma coisa que a gente observa na política. A pessoa que tem mais esclarecimento, tem mais educação, tem mais renda, ela quer resultado. Ela paga o imposto e ela quer resultado. Então, nós estamos vivendo essa transição. O Brasil incorporou milhões de pessoas ao consumo nos últimos anos. Isso fez com que o eleitor brasileiro se tornasse mais exigente. Os políticos é que ainda não perceberam isso, então nós estamos vivendo essa defasagem. Então, é mais um processo agora para 2018, não existe varinha de condão, não vai ser um momento em que o Brasil vai acordar feliz e justo, é um processo. Então, é importante que a gente participe, sempre se posicione e cobre, obviamente, dos políticos resultados efetivos. Tadeu Monteiro, como o político é um retrato do seu eleitor, do cidadão, né? É a vontade do cidadão expressa no voto, o que o senhor acha que vem por aí? 2018 vai trazer o quê, na sua opinião? Olha, desde os anos 30, Oliveira Viana, que foi um grande sociólogo brasileiro, ele dizia o seguinte: existem dois Brasis, o Brasil formal e o Brasil real. Né? O Brasil formal é o das leis, e o Brasil real é do que acontece de fato. Né? E essa diferença se deu sempre muito porque as próprias elites achavam que a lei era para os inimigos. A lei não é para os amigos. Né? Então, essa cultura de respeito à lei, respeito às normas, nunca foi uma prioridade das próprias elites brasileiras. Então, como é que o povo vai respeitar uma lei que não é respeitada pela própria elite? Então, esse é um consenso na cultura brasileira. Então, desde do sujeito que dá um dinheiro para o guarda não multar, até o empresário que rouba bilhões do erário público através de licitações fraudadas, é basicamente o mesmo fenômeno. E a gente, de 88 para cá, encontrou na Constituição um consenso. Hoje, todas as forças políticas dizem é preciso respeitar a Constituição, é preciso respeitar a Constituição. As nossas leis são muito boas, o brasileiro é muito bom em fazer leis. Eu costumo dizer que nós somos grandes arquitetos e pobres engenheiros, porque a gente arquiteta uma lei maravilhosa, mas para colocá-la em prática a gente tem muita dificuldade. Né? Então, esse processo vem há 30 anos, e 2018 vai ver a comemoração de 30 anos da nova Constituição, né, que coloca no centro da discussão o respeito à lei. O que é a Lava Jato, basicamente? São pessoas que desrespeitaram as várias leis do Estado brasileiro que estão sendo punidas por isso. Então, eu acho que essa noção de respeito à lei vem crescendo no Brasil e eu diria que é do interesse da própria sociedade, porque a sociedade tem muitas leis que protegem seus interesses, mas a gente não corre atrás. Então, à medida em que as pessoas se posicionarem a favor das leis, a gente vai conseguir mudar esse panorama, esse paradigma de fazer política, de uma política contrária às leis, porque a elite sempre teve favores
e que dispensaram ela de respeitar a lei. A lei é sempre para o pobre. Então, na medida em que o pobre aceitar isso e usar a lei contra essas elites, eu acho que a gente pode caminhar para 2018 no sentido de ter uma melhoria nessa classe política. A gente vai exigir que os políticos... Eu acho que em 2018, basicamente, não basta ser novo, precisa ter conteúdo. É preciso que o político diga a que veio, o que ele quer fazer com aquele cargo público. Não só dizer, vote em mim porque eu sou legal, porque eu sou seu amigo. Então, a população vai ter essa incumbência, digamos, essa missão de 2018, cobrar intensamente dos candidatos um posicionamento, ou seja, conteúdo e não só favores. Obrigado, professor Geraldo Tadeu Monteiro. Com certeza vai ser um sucesso.